Então, ó, silêncio, silêncio. Sejam A e B números reais, com A menor do que B, tá? F, uma função contínua no intervalo fechado AB, tá? Com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB. Tudo que eu vou fazer aqui é definição, tá? Então, essas são as hipóteses da definição. Tá? F é uma função contínua em AB, com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x em AB, quer dizer, hipótese da definição não, são os elementos da definição, hipótese é de proposição. Tá? Ômega. O quê? Que ômega? Não, isso. Pode deixar. Ômega, contida em R2, né? Ômega contida em R2. A região, não, dada por, quem é ômega? Ômega, por definição, é o conjunto formado por cada par x, y do R2, tal que x está entre A e B, e o y está entre 0 e f de x. Então, vamos parar aqui. Então, você tem três coisas. O intervalo, a função f contínua no intervalo fechado a B, não negativa, tá? Primeira condição. E ômega, a região ao longo do intervalo fechado a B, limitada pelo eixo das abscissas e pelo gráfico da função. Então, vamos pegar ômega aqui, ó. Então, tá aqui o AB, intervalo fechado AB. E aqui você tem a função f não negativa nesse intervalo, tá aqui. A necessidade não ser negativa é porque Não, isso não. Tá. Então tá aqui, intervalo fechado AB, então tá aqui a região ômega. Ômega é essa região aqui, tá? Essa região aqui. Tá bom? A região limitada. E para não poluir mais o desenho, eu vou apagar esse rachurado, todo mundo entende o que é ômega. Ômega é essa região que eu marquei aqui. A região ao longo do intervalo fechado AB, limitada pelo gráfico da função, por isso é que eu exijo que a função seja não negativa, para eu ter isso aqui. Tá? Então tem essas três coisas. é a necessidade do plano. Tá? E S, o sólido de revolução, obtido pela rotação de ômega, ômega essa região, em torno do eixo das abscissas, que é o eixo de equação y igual a 0, tá? Então você vai pegar, girar, eu vou girar essa região em torno desse eixo. Com isso eu obtenho um sólido de revolução, que é esse sólido aqui, ó. E aqui, digamos, o tamanho. Então você tem esse sólido de revolução aqui. Tá? Esse mesmo tamanho para cá, digamos. Então você tem uma revolução. E é evidente que isso aqui
Aqui dentro você não vê. O que está por trás aqui você não vê. E está aqui Deixa eu melhorar aqui o desenho. Entendido? Então você obtém um sólido de revolução, tá? Obtido pela rotação da diga. Qual seria a rotação dele em torno do intervalo AB? Do eixo das abscissas. Todo o eixo de rotação. Do eixo. Tem a rotação, você gira em torno do eixo. Ele rotaciona até o que está fora do intervalo AB. Não, cara. A rotação da região ômega em torno do eixo das abscissas. Exemplo. O exemplo mais simples de sólido desse tipo. Você pega, tá? Você pega aqui, ó, um retângulo. Um retângulo com base nesse eixo aqui. Esse retângulo. Aí você gira o retângulo em torno desse eixo. Que figura você obtém? Um cilindro. Um cilindro de revolução, chamado cilindro circular reto de revolução, porque a palavra cilindro ela é designada para sólidos mais gerais, tá? Não é só esse aqui não, tá? Por isso que esse é o cilindro circular reto. Você entende o tracejado? Porque é um contorno que está por trás que você não vê, tá? Então é um artifício que você usa em desenho, tá? E você sabe que se esse cilindro tem raio R e altura H, tá? Que é um sólido, isso é um sólido S. Qual é o volume desse sólido S? O volume eu represento assim. O traço do módulo, você deve se acostumar, módulo é tamanho. Então, quando eu coloco qualquer objeto matemático entre módulo, é a medida, isso indica a medida desse objeto. No caso, a medida do sólido S, você sabe qual é? Qual é? É a área da base, né? Vezes a altura. Altura H. No caso, se aqui é A, isso aqui é B, é B menos A. Tá? Entendido? Quando você tem um triângulo retângulo, você pega um triângulo retângulo, em que um dos catetos está sobre um eixo, que será o eixo de rotação, que figura se obtém? Um cone circular reto. Um cone circular reto. Você obtém esse cone aqui, chamado de cone circular reto. Aqui, eu não vejo isso aqui. Está sempre olhando assim, tá? Então é um cone circular reto. Esse aqui é o cone. Aqui é o cilindro. Sabendo que é um cilindro circular reto. Aqui é o cone circular reto. E uma outra figura dessa família de sólidos de revolução, como especificado lá, é a esfera, que é obtida quando você roda um semicírculo, um semidisco, tá? Semicírculo de raio R. Você tem um semicírculo de raio R aqui, tá? Com um centro aqui e um certo raio R. Então, quando você roda esse sólido, o que é que você obtém? Uma o quê? Circunferência. Você obtém uma circunferência. Tá? Você obtém uma
circunferência é esfera. Uma circunferência não, Esfera. uma esfera. Alguém falou circunferência, foi? Eu também falei, não foi? É uma esfera. Tá? Você obtém uma esfera. Uma esfera que é um sólido S. Tá? Alguém já calculou para você o volume desse, ou expôs qual o volume? Aqui isso na verdade é definição, né? Isso é definição, tá? Qual é o volume do cone? Pi é um terço da área da base vezes a altura. E aqui 4/3 de pi r ao cubo, tá? Pi r ao cubo. O objetivo da aula de hoje é definir o volume desse sólido de revolução, usando a integral definida, tá? Na integral definida. Para isso, você deve lembrar que a integral definida de uma função no intervalo fechado AB, isso é, por definição, o limite de soma de rima, quer dizer, o limite com a norma de P tende a zero, onde P, né, partição do intervalo fechado AB, da soma de rima sobre P, F de CI, delta XI. Isso é a integral definida. Em existindo esse limite e ele sendo um número real. De fato, você diz que a função f é integrável à rima no intervalo fechado AB, enquanto esse limite existe, é um número real. Tá? E ele sendo, ou seja, e a função sendo integrável à rima em AB, esse limite é denominado integral definida de f em AB, sendo indicado por este símbolo aqui, ok? Tá bom? Então, diante disso, vamos fazer o seguinte. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn de AB do intervalo fechado AB, tá certo? Com coeficientes, C1, C2, Cn, C1, Cn, seja para cada I de 1 até N, RI, o retângulo com base no intervalo xi menos 1, xi, o subintervalo da partição, e a altura pura f de CI. Então vamos parar um pouco, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar essas figuras introdutórias que estão aqui, já tiveram o seu propósito. Lembra a definição da integral definida?
Então, eu vou aqui, ó, colocar o eixo, tá? O eixo das abscissas. O intervalo AB. O intervalo AB aqui, que é o mesmo intervalo, tá? O mesmo intervalo. O mesmo intervalo AB. A mesma altura aqui, ó, essa altura aqui, que é o valor F de A, certo? A mesma altura aqui, que é o valor F de B. E eu vou desenhar aqui, tentar desenhar a mesma função, tá? É a mesma função, aqui a função F. Aqui. E é claro, eu vou colocar uma partição com só 3 intervalos. Eu coloco aqui o x1, o x2, e a partição é com n igual a 3. O x3, onde A é o x0. E vou colocar aqui os coeficientes C1, C2 e o C3. Agora, quem são os retângulos? O primeiro retângulo, qual é a base dele? Qual é a sua base? A sua base, o primeiro retângulo, que é o retângulo R1, tá? O retângulo R1 tem base x0, x1 e a altura F de C1. Então, o primeiro retângulo é esse retângulo aqui, ó. A altura é F de C1 e essa base, tá? Esse é o primeiro retângulo. O segundo retângulo tem a altura que F de C2, base, x1, x2. Esse é o retângulo R1. O próximo retângulo é esse aqui, que é o retângulo R2, cuja base é x1, x2, altura F de C2, certo? E o último retângulo é esse retângulo aqui, tá? Cuja base é o quê? x2, x3, altura F de C2 é o retângulo que R3, certo? É esse o último retângulo. Agora, eu farei o seguinte, eu tenho para cada I de 1 até N, RI, esse retângulo, cuja base é essa aqui, e a altura F de CI, e CI, o cilindro de revolução, o cilindro de revolução, o cilindro circular reto de revolução, cilindro circular reto, que é o cilindro de revolução, obtido pela rotação do retângulo RI em torno do eixo das abscissas. O mesmo eixo de rotação da região ômega. Certo? Mesmo eixo de rotação da região ômega. Então, cada retângulo desse... Já deu 20 minutos aí? Não, deu 30. Então, cada retângulo desse, eu vou agora girar em torno de quem? Em torno desse eixo. Então, tá aqui, ó. Esse retângulo. Aí.
Quando eu